Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o último processo, né, de finalização aí do desenvolvimento, que é justamente a gravidez e posteriormente o parto. Vamos lá. Então, a fecundação e a anidação. A fecundação, né, ela ocorre nesse trechozinho aí, né, no terço inicial da tuba uterina, ou seja, não ocorre no útero, certo? Ocorre ainda na tuba uterina. Em geral, nas primeiras 24 horas após a ovulação, certo? Se houver uma relação sexual. Então, se houver essa fecundação, né, forma-se o zigoto. Esse zigoto ele vem percorrendo a tuba, descendo para o útero, e ele vai passar por processos de clivagem, ou seja, de mitoses, em direção ao útero, né, dando origem ao que nós vamos chamar de mórula. 7 dias depois, né, o embrião já encontra-se em estágio de blástula, né, já forma a blastocele, que se implanta na mucosa uterina, que é um processo que nós chamamos de nidação. As células do chamado trofoblasto, né, elas aderem à parede uterina. Essa parede uterina ela vai ser, de certa forma, digerida. Né? O trofoblasto ele, secreta uma quantidade razoável de enzimas que vão digerir, ou seja, vão perfurar a parede do endométrio, permitindo que o embrião ele se instale lá e vá se desenvolver. Certo? Mostrando justamente os estágios aqui, né, até formar o trofoblasto. Certo? As células do trofoblasto, né, elas aderem à parede uterina, né, vão secretar essas enzimas que vão digerir parte do endométrio, onde o embrião vai se instalar e vai se ligar, né, como se fossem ramificações, que nós damos o nome de vilosidades coriônicas. Essas vilosidades coriônicas, elas secretam um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica, aquele hormôniozinho que vai indicar lá posteriormente quando a mulher faz o teste, né, ou o teste de urina ou o teste de sangue, que vai indicar que ela está grávida. Então, a partir do 4º mês de gestação, né, o corpo amarelo ele começa a regredir. Temos agora as estruturas, né, que constituem aí todo esse processo. Nós temos a placenta. A placenta é formada pelo desenvolvimento conjunto da parede uterina e das vilosidades coriônicas do embrião. É por meio da placenta, né, que o sangue da mãe e do embrião eles se misturam. Há diversas trocas aí, né, de gases, oxigênio que passa da mãe para o filho, dióxido de carbono que volta do filho para a mãe, né, porque ele já está fazendo o processo de respiração. Há a troca também de nutrientes, de imunoglobulinas. Nós já nascemos com alguns anticorpos, não todos, né, alguns nós adquirimos só posteriormente ao nascimento, mas nós já nascemos com alguns, certo? A placenta ela se comunica com o embrião por meio de uma estruturazinha que vocês devem conhecer, chamada de cordão umbilical, né, que é originada a partir do mesoderma e do ectoderma extraembrionários. Aqui mostrando justamente, ó, que é esse cordão umbilical, que é formado pela artéria, as artérias fetais e a veia fetal. Há uma ramificação, certo? Que são as vilosidades coriônicas. A fase fetal, né, com 5 semanas os braços e as pernas elas já se tornam bem definidas. Na 9ª semana o embrião exibe a aparência humana. Não quer dizer que ele não é humano antes, mas ele já se apresenta, né, com essa aparênciazinha de um ser humano, com formação de ossos. E aí nós passamos já a chamá-lo de feto. Né? A partir da 9ª semana ele já é um feto, não é mais um embrião, como vocês podem ver aqui, ó, acompanhando. Né? Ele não tem o formato ainda de um ser humano, né? Ele tem um formato que é semelhante aos demais animais. Só a partir da 9ª semana é que ele já vai adquirindo esse formato, certo? E aqui mostrando os acontecimentos, né? 24 horas, a primeira divisão do zigoto, até o 266º dia, que é o nascimento. Então vocês estão vendo aqui, ó, 7 dias de implantação do embrião, organogênese, né, em curso, como vocês já viram, formação do tubo nervoso, aparecimento de brotos nos braços e pernas, início dos movimentos, ou seja, o feto ele já começa a se movimentar. A partir do 3º mês o sexo já pode ser identificado, dependendo da posição que o feto esteja. 4º mês a face do embrião assume a aparência humana. 3º trimestre os neurônios tornam-se mielinizados, ou seja, já há um crescimento do corpo. E aí, 9 meses depois nós temos o nascimento. O parto, né? O parto ele pode ser natural, que é o mais comum de ocorrer, consiste na expulsão, o nome realmente é esse,
não é utilizado outro termo, né? A gente utiliza dar à luz, parir, entre outros, mas o termo técnico é a expulsão por contrações, e os médicos chamam, na verdade, é expelir, né, o feto. Expulsão por contrações rítmicas da musculatura uterina, né? O colo do útero ele se dilata, ou seja, ele se abre, e a musculatura uterina ela vai se contraindo, ou seja, ela vai se contraindo ritmicamente, que esse ritmo ele é induzido pela ocitocina, né? É um ritmo de contração para que o feto ele saia. A bolsa amniótica ela se rompe, né? O líquido amniótico ele extravasa. Há uma dilatação da vagina justamente para permitir que a criança passe, né? O feto passe, a placenta se desprende da parede uterina, como vocês bem podem observar aqui. Né, um processo de dilatação, aqui é uma região rica em colágeno, ou seja, como se fosse um elástico, certo? Isso daí dilata, dependendo do tamanho do feto, isso pode dilatar até 14 centímetros, certo? No caso do parto cesariano, né, que é indicado quando não há contrações uterinas, né, que é feita uma cirurgia para a retirada do feto. Temos ainda os gêmeos humanos, né? Nós temos aqui mostrando justamente os gêmeos dizigóticos, são os chamados gêmeos que são oriundos de zigotos diferentes, então não obrigatoriamente eles vão ser idênticos, né? Pode ser um homem e uma mulher, pode ser duas mulheres, podem ser dois homens, mas eles não vão ser idênticos. E nós temos os gêmeos homozigóticos, né, que são aqueles ditos gêmeos da mesma placenta, são aqueles gêmeos idênticos, dois homens ou duas mulheres, certo? Temos o controle da reprodução humana, né? Coito interrompido é quando há uma relação sexual e antes de haver a ejaculação há a interrupção, daí chamar de coito interrompido. O método do ritmo ovulatório ou da tabelinha, que é o fato de as pessoas contarem, né, até chegar o dia da ovulação e aí não ter relações sexuais nesse período fértil da mulher. Tem o conhecido da camisinha, né, tem a masculina e a feminina. Pílula do dia seguinte, que é um método contraceptivo que infelizmente é bastante utilizado, mas que provoca danos ao útero. Aqui nós já vamos ter o método que nós vamos chamar de diafragma, né, que é colocado aí como se fosse um elemento, né, um corpo que não faz parte do nosso organismo, que é colocado para bloquear, né, a passagem dos espermatozoides. Temos ainda o DIU, né, que é também muito semelhante ao diafragma. Temos ainda os dois métodos que até algum tempo atrás eram considerados irreversíveis, mas não é. Temos primeiro aí a vasectomia, onde é cortado, né, onde é clivado os canais deferentes, e nós temos a laqueadura, né, onde é cortado as trompas uterinas, mas o nosso organismo, no caso principalmente da mulher, pode vir a juntar novamente essas trompas, né? Existem casos de mulheres que 8, 10 anos depois tiveram filhos, mesmo tendo as trompas seccionadas, cortadas, né? Então elas se uniram novamente.